1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Então essa aqui é a revista e atualizada, se você quiser acompanhar comigo, tá bom? 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Caso Cristo está dividido, foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Eu li novamente a partir do verso 1, apesar de que em outra mensagem a gente já tinha conversado sobre o verso 1 até o verso de número 3, para a gente ter sempre contexto. A Bíblia não pode ser lida por pedacinhos. Você tem que tomar muito cuidado com pedacinhos. Os pedacinhos, eles podem trazer uma interpretação errônea. Você pode achar que é uma coisa e, na verdade, não é, porque falta o contexto, falta a gente entender o que está acontecendo, né? Então, o 1 Coríntios é uma carta muito interessante porque ela é muito prática e ela traz questões muito pontuais. A gente vai ver isso ao longo da carta. Mas aqui, baseado no que a gente leu, eu quero trazer alguns pontos de reflexão. O primeiro ponto de reflexão é que, fazendo apenas uma revisão daquilo que a gente falou, o apóstolo Paulo diz que ele foi chamado para Cristo, enviado para o mundo, para pregar o Evangelho. E ele diz: eu fui enviado e eu estou escrevendo a vocês que foram santificados, vocês foram chamados para ser santos, né? Quando ele diz isso no verso de número 2, e aí ele diz no verso de número 2 também, com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, que é a visão da igreja, que a gente chama de igreja invisível. A igreja invisível é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo espalhada pela terra, em todos os lugares. E como é que a gente olha para esse texto e diz assim: o que isso tem a ver comigo de um modo mais particular? Primeira coisa é que eu preciso ter um encontro com Cristo. A grande questão, gente, que acontece em muitas reuniões, em muitas igrejas, é que tem muita gente que frequenta a igreja e nunca teve um encontro com Cristo. Frequenta a igreja por tradição, frequenta a igreja porque a família chamou, frequenta a igreja porque os pais mandaram, frequenta a igreja. Nós temos que levar a palavra de Deus aos corações para que as pessoas tenham um encontro com Cristo. E quem é responsável para levar os seus filhos a Cristo são os pais. Se você veio para essa igreja e vai trazer seus filhos e netos aqui,
achando que eu é que vou evangelizar seus filhos e netos, você está muito enganado. Eu vou continuar pregando o evangelho, nós vamos ter alguns eventos, vamos ter outros cultos durante a semana, vai acontecer um monte de coisa, mas são os pais que têm que levar os filhos a Cristo. Isso é extremamente importante. O apóstolo Paulo, ele até se diz pai, né, na fé das pessoas, mas são os pais biológicos que têm que fazer isso. Bem, a partir do verso 4, então, ele diz algumas coisas interessantíssimas, e eu quero mostrar para você uma conexão que tem aqui. Ele diz que ele dá graças a Deus, ele fala da graça de Deus, ele fala do enriquecimento na palavra e no conhecimento, ele fala do testemunho de Cristo, ele fala dos dons espirituais, e ele fala da revelação de Jesus Cristo, a volta de Jesus. Agora, veja quantas vezes o apóstolo Paulo utiliza o nome de Jesus Cristo. Veja quantas vezes. Dou graças a meu Deus a vosso respeito a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo Jesus, 2 vezes. Em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo, 3 vezes, tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Veja quantas vezes ele fala sobre Jesus. A igreja não pode ter nada que não glorifique o nome de Jesus Cristo. A estrutura da igreja, a vida do cristão, é tudo para a glória de Jesus Cristo. Em cada um dos aspectos. Ele fala de gratidão. Gratidão é um princípio extremamente importante. E ele diz, eu estou grato. E parece que o apóstolo Paulo aqui, ele faz assim um certo elogio à igreja de Corinto, para depois pegar no pé da turma, né? Por quê? Porque nesse momento ele diz, olha, eu sou muito grato pelo que Deus está fazendo com vocês, eu sou grato pelo enriquecimento na palavra e no conhecimento de vocês, etc. Só que a hora que ele chega no verso de número 10, ele diz, meus irmãos, vocês precisam ficar unidos, porque vocês estão se separando, vocês estão brigando. O que significa isso? Significa uma coisa interessante. Uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Na teoria, as pessoas acreditam em Deus, falam de Jesus, acreditam em Cristo. Na prática, não é o que vivem. O cristão não pode viver de teoria. O cristão não pode viver daquilo que ele simplesmente pensa, ou ele acredita, ou ele repete daquilo que os outros falam. Ele tem que viver aquilo que o Evangelho ensina. Tem que ser prática. Então, quando ele diz, eu quero que você mantenha o seu texto aí com você. No verso 10, ele diz, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. O que causa divisão entre as pessoas? Podem falar. O que causa divisão entre as pessoas? Pensamentos diferentes. O que mais? Fofoca. O que mais? Brigas variadas. O que mais? Inveja. O que mais? Orgulho. Dinheiro, vingança e etc. Em outras palavras, tudo que não presta. Quando o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que vocês falem a mesma coisa, é porque começa com a boca. Você já viu que ninguém briga sem primeiro brigar com a boca? Não, tudo começa com bate-boca, não é assim? 2 pessoas no trânsito, um fecha o outro, aí começa a gritar, vai xingando, aí xinga, até pegar alguma coisa que a outra pessoa fica muito nervosa porque ela não gosta daquilo, e aí você é covarde, você que é, aí os nomes são aqueles horrorosos, aí vai para o soco. 2 países, para entrar em guerra, eles começam brigando de boca. O casal briga de boca. Os filhos brigam de boca. Isso significa uma coisa, queridos, que nós precisamos tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Lá em Romanos capítulo 10 diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Começa com a boca a nossa confissão de fé. Você só entrega a Cristo com a boca primeiro. Segundo o apóstolo Paulo, a boca vem antes até do coração crer. Você precisa dizer. Você precisa abrir a boca e dizer. Agora, o que tem saído dos nossos lábios? O que nós dizemos? Por isso que ele diz, irmãos, eu rogo que vocês falem a mesma coisa. Agora eu quero fazer uma conexão desse falar com aquilo que foi dito antes. Número 1, é preciso falar a mesma coisa
em relação a Deus. Versículo 1, ele diz: eu fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Em relação a Deus, a gente tem que falar a mesma língua em relação a Deus. Em relação à nossa fé, com essa quantidade enorme de igrejas e denominações, e grupos, e grupinhos, e célula, e molécula, e tem de tudo por aí, você não tem ideia da salada doutrinária que existe na cabeça das pessoas. A gente não tem ideia do quanto que as pessoas não têm consciência a respeito de Deus. Se uma pessoa chegar para você, e falar assim: fala para mim quem é Deus. Pensa comigo. O que você vai falar? Tem muita gente crente, faz 453 anos que está na igreja, e se falar isso, quem é Deus, a pessoa vai dizer assim: olha, Deus é uma força, é uma energia. É a mesma linguagem dos esotéricos. Então eu vou perguntar agora para vocês, não quem é Deus, mas se alguém perguntar para você quem é Deus, onde você vai buscar base para explicar quem é Deus? Aonde? Na Bíblia. É da Bíblia que sai tudo? Então, se todo mundo lê a Bíblia e não criar problema na interpretação da Bíblia, porque o problema, esse negócio de cada um interpreta do jeito que quer, é a cabeça das pessoas que querem novidade. Tem certas coisas na Bíblia que são difíceis. Tem outras coisas na Bíblia que são absolutamente lógicas e fáceis, porque elas estão escritas. Por exemplo, Deus é amor. Interpreta para mim isso. Precisa interpretar? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Interpreta para mim. Precisa interpretar isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Precisa interpretar isso? Então o que eu quero dizer é o seguinte: para a gente falar a mesma língua, a gente precisa ter a mesma fonte de onde sai aquilo que a gente diz. Estão entendendo o que eu quero dizer? Falar a mesma coisa não é ter a mesma opinião a respeito das coisas, porque nós não vamos ter a mesma opinião. A gente não tem a mesma opinião em casa, marido e mulher não têm a mesma opinião, pais e filhos não têm a mesma opinião, dois irmãos não têm a mesma opinião, porque a opinião passa por aquilo que eu acho, por aquilo que eu já vivi, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu li, por aquilo que não sei o quê. Mas falar a mesma língua tem que ser através das Escrituras. Filipenses 4,8 diz: meus irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for justo, tudo que for puro, certo? Tudo que é agradável a Deus, tudo que é louvável, etc., seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que Paulo está dizendo? Que eu tenho que passar tudo aquilo que eu falo, penso, acredito, tenho que passar pelo crivo das Escrituras. Você não pode brincar com isso. Tem que passar por um filtro. Para a gente falar a mesma língua, a gente tem que falar a língua de Deus, a língua da Bíblia. Opiniões são diferentes. Ai, pastor, eu acho que essa parede podia ser cor-de-rosa. Pessoal que gosta de rosa, né? Pinta essa parede de preto, pinta essa parede de verde. Por que a gente não faz aqui assim, bota bexiga? Por que a gente não sei o quê? Certo? São opiniões. Isso vai variar, isso a gente vai ser sempre assim. É por isso que a gente põe roupa diferente, porque a gente tem gosto diferente. São opiniões sobre vestimentas, são diferentes. Mas, quando a gente vai falar da igreja, a gente tem que usar as Escrituras. Por isso que a gente tem que passar pelo crivo das Escrituras. O que a Bíblia ensina sobre isso? Então, quando Paulo diz, irmãos, falem a mesma língua, ele está falando em relação a Deus. Segundo, em relação à igreja de Deus. Versículo 2, em relação à igreja de Deus. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Deus. Se a gente não atrapalhar, meus irmãos, a igreja vai uma benção. O problema é que a gente atrapalha, a gente cria muito rolo. Eu não sei por que tem gente que complica a vida. A vida não é difícil de ser vivida, mas as pessoas criam dificuldades. Tudo é difícil, né? A igreja é de Deus. E quando eu falo em igreja de Deus, eu não estou falando desse prédio. Eu estou falando das pessoas. A igreja é do Senhor. É a família de Deus. De novo, a igreja é de Deus, não é nossa. Terceiro lugar, em relação à santificação em Cristo Jesus. Versículo de número 2 ainda. Aos santificados em Cristo Jesus. O que é o processo de santificação? O processo de santificação é o processo de eu conhecer mais a Deus, andar mais com Deus e fazer a vontade de Deus. Esse é o processo de santificação. E é um processo, não acontece de uma hora para outra. Por que não acontece de uma hora para outra? Número 1, porque a nossa mente não nasce de novo. Quem nasce de novo é o nosso espírito. A nossa mente fica o tempo todo lutando contra o nosso espírito. Por quê? Porque a nossa mente fica trabalhando com os valores e os conceitos dessa terra.
E aí você fica aí, você vai tentando fazer comparação das coisas espirituais com as coisas naturais. Não funciona. Você já experimentou obedecer a Deus? Obedecer a Deus, sem questionar? Você já teve essa experiência? Você já teve a experiência de dizer assim: Senhor, está escrito na tua palavra, é o que o Senhor quer, bendito seja o teu nome, é assim que eu vou viver. Você já tentou fazer isso na sua vida? Ou você é daquele que tudo tem que passar pelo crivo da sua mente? Ai, eu não entendo assim. Eu acho complicado isso. Experimenta obedecer a Deus simplesmente pela fé. E você vai ver a diferença que existe entre viver em santificação e viver carnalmente. Quer ver uma coisa? Aqui em 1 Coríntios, vocês estão com a Bíblia aberta ainda, não? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que você acha que é esse carnal aqui? Tem gente que lê isso aqui e lê a palavra carnal, já acha que os caras estão tudo na carne, né? Tipo assim, prostituição, adultério, bagunça, orgia, né? Você sabe o que quer dizer assim, carnal? É você viver pela carne e não pelo Espírito. É você viver pela sua mente e não pelo Espírito. Porque ele começa dizendo irmãos. Ele não está dizendo vocês não são irmãos em Cristo. Ele não está dizendo vocês são incrédulos. Ele está dizendo vocês são meus irmãos em Cristo. Mas vocês não estão crescendo. Sabe por que vocês não estão crescendo? Porque vocês não têm fé de obedecer a palavra de Deus como ela tem que ser obedecida. De viver um processo de santificação em obediência. Qual que é o seu nível de obediência? Pensa nisso. Quanto que você obedece a Deus e obedece porque você obedece. E se alguém perguntar, mas por que você faz isso? Você diz, porque foi Deus que falou. Ai, pastor, mas Deus nos deu uma mente, né? Deu, mas não é para lutar contra Ele. Ele não deu a cabeça da gente para a gente lutar contra a palavra de Deus. Ele nos deu um cérebro para a gente pensar, para a gente trabalhar, para a gente fazer um monte de coisa. Mas na hora de santificar, a santificação é processo de... Estão acompanhando, queridos? Continuando, eu estou só conectando uma coisa com a outra, porque a hora que Paulo diz, vocês estão se separando em grupinhos, é porque vocês não falam a mesma coisa. Vocês não falam a mesma coisa porque os princípios básicos não estão acontecendo. Não existe conexão entre aquilo que vocês estão vivendo e aquilo que o Senhor ensinou, né? Outra coisa, ele fala aqui no versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Olha só que legal. Paulo está dizendo que a igreja de Corinto era uma igreja privilegiada porque Deus tinha dado para eles a palavra e o conhecimento. Então por que eles estavam fazendo tanta bobagem? Se você já leu o livro de Coríntios, 1 e 2 Coríntios, você vai ver que tem um monte de rolo nessa igreja. Se eles foram enriquecidos em toda palavra e em todo conhecimento, por que eles não estão vivendo assim? É a mesma pergunta que eu faço para mim e para você. Certo ou não? Você não imaginou que ia sair na chuva hoje para ouvir umas palavras meio duras assim, né? Para checar um pouquinho a sua fé, né? Mas é isso que a gente tem que fazer o tempo todo. Porque nós somos pecadores. E nós estamos sendo alimentados mentalmente e emocionalmente por esse mundo todos os dias, em todas as áreas. É no trabalho, é com os amigos, é assistindo uma coisa, assistindo outra, é estudando. A gente é alimentado, a mente da gente é alimentada. Mas a gente não tem o mesmo pé de força e de alimento, né? Quer dizer, pé de igualdade, em termos de palavra de Deus. O que a gente gasta com as Escrituras, né? Não vou nem dizer por dia, mas por semana. Quanto que a Bíblia se torna alimento para nós por semana? E quanto que as outras coisas estão nos alimentando? Aí Paulo diz assim no versículo de número 5, né? Que a gente leu. Porque em tudo fossem enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Poxa, que igreja, hein? Igreja rica do conhecimento de Deus, certo? Aí você vira a página, ele diz lá, vocês estão brigando, vocês têm grupinho, um diz que eu sou de Paulo, versículo 12, outro de Apolo, um diz eu sou de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo, que acham que são mais espirituais que os outros. E aí Paulo diz, versículo 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fosse porventura batizados em nome de Paulo? Há uma incoerência, porque se ele diz que essa igreja foi enriquecida, por que essa igreja não vive essa riqueza? É a mesma pergunta que eu faço para mim e para você. Queridos, há quantos anos você está na fé? Há quantos anos você ouve a Bíblia, lê a Bíblia,
ensinos bíblicos, participou de cursos, retiros, aula, o que mais? Né? Tantas coisas que aconteceram na sua vida. E o quanto que isso virou prática. Aí, chega no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, vocês são carnais. Ué, mas ele não disse que eles foram enriquecidos na palavra e no conhecimento, e agora vocês são carnais? É simples, porque há uma distorção entre aquilo que se acredita e aquilo que se vive. Há um desequilíbrio entre o que eu acredito e o que eu vivo. Onde é que nós somos mais checados em relação ao nosso comportamento? Onde que nós somos mais julgados em relação ao nosso comportamento? Desculpa, virei a mão aqui. Aonde? Em casa. Porque em casa as pessoas nos conhecem. Tem esconderijo. No trabalho, um esconde do outro, né? Os amigos a gente esconde. Você vai numa festa, você está escondido, atrás de alguma coisa. Esses dias eu vi um vídeo, eu achei assustador. É um homem dando tapa na cara da esposa e dizendo, você tem que me respeitar, você tem que me respeitar, você tem que me respeitar. Vários tapas no rosto dela. Aí para aquela cena e aparece os dois abraçadinhos, dizendo, olha gente, esse vídeo é antigo, é de 2019. Na verdade, ela falando, na verdade, e ela com uma cara assim que eu falei, não me engana, pelo vídeo não engana. Sem julgamento, mas o rosto dela estava mostrando uma angústia, uma tristeza muito grande. Mas Deus é quem sabe. E ela disse, gente, esse vídeo é de 2019, nós queremos responsabilizar quem é que publicou esse vídeo, porque não sei o quê, porque na verdade o meu marido foi preso por causa disso, e ele já pagou o que tinha que pagar, e o cara do lado. Aí ela tipo assim, agora é você, né? Aí ele fala assim, olha gente, realmente esse vídeo, como ela falou, é antigo e tal, já paguei a culpa, meu nome é fulano de tal, também conhecido como pastor fulano de tal. Eu abri o olho desse tamanho, quase caí dentro do celular, né? Desse tamanho. Como? Né? Agora, isso daí é uma das histórias, que são muitas, certo? É dentro de casa que a gente é checado. É dentro de casa. Como é que você trata as pessoas dentro de casa? Você ora em casa? Você ora com a sua família? Você ora com seus filhos? Não é orar pelos filhos, é orar com os filhos. Você ora com os filhos. Seus filhos veem você orando? Ouviram você orando alguma vez? Algum dos seus filhos já viu você de joelhos buscando a Deus? Algum dos seus filhos já viu você lendo a Bíblia? Por isso que eu gosto da Bíblia de papel. No celular eu não sei se você está vendo... Até na pregação, se eu estou pregando aqui, eu não sei se você está lendo a Bíblia ou se você está no chat, no WhatsApp. Sabe, essa é a dinâmica, é a coerência da nossa fé. Então, quando Paulo diz, meus irmãos, vocês foram enriquecidos em tudo, depois ele vem com o chicote e fica batendo na cabeça dessa igreja, porque ele diz, vocês não vivem o que vocês estão dizendo que vivem. Vocês não vivem o que vocês pregam. Existe uma incoerência entre vocês, ou dentro de vocês. Tem uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção. No versículo 6 diz assim, assim como, né? Quer dizer, ele está dizendo, vocês foram enriquecidos em toda a palavra, em todo conhecimento. Versículo 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. A palavra testemunho, no grego, é a palavra martírios. A gente tem a palavra em português martírio, né? E martírio é sacrifício, é morrer, é sofrer, né? E a pessoa morre, sofre por conta da sua fé, é um mártir. Quando Paulo diz aqui, o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, o que você acredita que é? Dá para você entender o que é o testemunho de Cristo? Gente, é o exemplo de Cristo, é o martírio de Cristo, é a paixão de Cristo, é o quanto Cristo sofreu para nos trazer vida, é o quanto Jesus Cristo viveu na comunhão com o Pai e andou fazendo bem, como diz a Bíblia. Andou fazendo bem, em tudo, em todo o tempo, a vida dele foi assim. Então, por isso que aqui o nome de Jesus Cristo é repetido várias vezes, para a gente lembrar uma coisa, quem é o modelo de fé cristã para nós? Jesus Cristo. Agora, se você não lê a Bíblia, e você não busca ter comunhão com Deus, desculpa, o seu modelo vai ser alguém, e esse alguém pode ser alguém muito ruim. Estão entendendo? Não. Ela não vai fechar, filho. Desculpa, tomar uma aguinha aqui. Acho que foi o churrasco de ontem, não é brincadeira. Hoje nós entramos aqui de manhã, estava cheirando churrasco aqui dentro. Oi, filho. Prioridade é o que fazemos. Em outras palavras, se eu acredito naquilo, em primeiro lugar, é aquilo que eu ponho em prática. É isso? Eu vou repetir o que você fala por causa do vídeo, né?
começa a crescer um pouco, né? Crescer na fé e crescer Aí na que fé. está. E junta isso com a prioridade ao que fazemos, né? Sai daquela que eu falo, do que eu faço, e o crescimento espiritual e a fé. É difícil você ter fé 1 hora na igreja, vai para casa, passa todo dia fazendo tudo que você está fazendo e volta 1 hora. Se você tem uma rotina com Deus, lendo a Bíblia e buscando a Deus todos os dias, a fé aumenta. Amém. Amém, filho. E eu dou glória a Deus, né? Ouvir meu filho falar isso é bom demais, né? E dizendo exatamente sobre a disciplina da leitura bíblica diária, de buscar a Deus, que aquilo que ele aprendia na igreja, de ouvir o pai falar, ouvir a mãe falar, mas agora ele está tendo o mergulho dele na fonte, que é as Escrituras Sagradas. Gente, ó, não tem escapatória. Deixa eu dizer uma coisa para você. Crescer dói, ok? Crescer dói. Se você é daqueles que não querem sofrer, você também não quer crescer. Ler a Bíblia dói. Estudar as Escrituras dói. Às vezes o pessoal assim termina um culto, alguma coisa, eu falo, nossa, eu estou tão cansado. Tem gente que não entende isso. Acha que é uma bobagem que eu estou falando. Porque, nossa, por que o pastor já está tão cansado? Você não tem ideia de quanto de energia que eu tenho que pôr nos estudos, nas leituras, nas buscas, né? Você me vê falando aqui sem ler nada, não é porque eu sou gênio, é porque eu estudei. E dói estudar, dói buscar Deus, dói você parar o que você gostaria de fazer para fazer aquilo que Deus quer que você faça. O crescimento do cristão tem que ser relativo ao testemunho de Cristo, ao martírio de Cristo. O que Jesus... Tem um livro que foi escrito muitos anos atrás, que é um romance, não é um romance, é uma ficção, mas que diz o seguinte: o que Jesus faria? Em seus passos, o que faria Jesus? Lembra desse livrinho? Não sei se vocês já leram, né? É muito bom. Tem até um filme, inclusive, se vocês quiserem procurar, existe um filme, Em Seus Passos, que faria Jesus, sobre o livro. E a grande pergunta é essa: o que Jesus faria nesse lugar, nessa hora? Então você está cozinhando e o seu marido sentado no sofá, no mesmo lugar, com o controle de televisão na mão, passando 300 canais, e você precisando de ajuda. Estão se identificando, senhoras? Ou não? O que você faz? O que você faz? Tenta pedir para ele, o que você faz? Sabe o que você deveria fazer? Você deveria fazer assim, ó: Senhor Jesus, o que o Senhor faria se estivesse no meu lugar? Essa é a pergunta desse livrinho, tá? Se o Senhor estivesse no meu lugar, o que o Senhor faria? Senhor, se o Senhor estivesse no meu lugar, o que eu falaria para minha esposa? O que eu falaria para meu filho? O que eu falaria para minha filha? O que eu falaria para meu irmão? O que eu falaria no trabalho? Uma pessoa lá no trabalho, puxando o meu tapete, etc. O que eu faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Jesus tem que ser o modelo de vida, de ação, de palavra. Tem gente que olha para mim, às vezes está conversando comigo, sabe que eu sou pastor, e fala assim: ai, pastor, desculpa. Fala um palavrão e depois: ai, pastor, desculpa. Pedir desculpa para mim por quê? Não vai mudar nada, né? Pedir desculpa para mim? Né? Você não tem vergonha do Senhor? Por que você vai ter vergonha de mim? Por quê? Você tem que ter vergonha do Senhor. Por isso que Paulo diz aqui: o testemunho de Cristo. A base da minha vida é o testemunho de Cristo. A base da minha fé é o testemunho de Cristo. O meu relacionamento em casa é o testemunho de Cristo. O meu relacionamento no trabalho é o testemunho de Cristo. O meu relacionamento aqui na igreja é o testemunho de Cristo. Gente, eu já sou pastor há tantos anos e eu já ouvi tanta história que vocês não têm ideia. De pessoas mal intencionadas na igreja. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas já teve pastor amigo meu que foi ameaçado com faca numa reunião de conselho. Reunião de conselho de igreja. O cara puxou a faca para o pastor. Para mim nunca puxaram a faca física, mas já me apunhalaram não sei quantas vezes. E se fizesse a pergunta: o que Jesus faria? Eu estou enriquecido em toda a palavra, em todo conhecimento e no testemunho de Cristo. Cristo é o centro da minha história, Cristo é o centro da minha boca, Cristo é o exemplo maior da minha existência, ou não? Porque, gente, viver do jeito que todo mundo vive não precisa ser cristão, certo ou não? Agora, quando você teme ao Senhor, o que você faz? Você anda no temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Quer dizer, espera um pouquinho. Eu vou prestar contas de toda a palavra. A Bíblia diz que eu vou prestar contas de toda a palavra que sai da minha boca. Eu já ouvi testemunho de pessoas que dizem assim: pastor, aí, né, eu estava lá em casa, pastor, o senhor não acredita, pastor, o que o meu marido falou de palavrão.
E na igreja é um santo. É bonitinho, é amiguinho de todo mundo. A paz do Senhor, irmãos, glória a Deus. Aí você fica assim, será que essa mulher está mentindo? Porque não parece. Está mentindo não, está falando a verdade. Falando palavrão dentro de casa. Agora, por que fala palavrão dentro de casa? Porque nunca levou em consideração o testemunho de Cristo. Não leva em consideração quem é Jesus, quem é Deus, o que Deus quer de mim, quais são os princípios fundamentais das Escrituras, como que a palavra de Deus se estabelece aqui nessa relação humana, familiar e assim por diante. No versículo 7, Paulo diz assim, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dons espirituais, tem até uma série no nosso canal Igreja Trinity Online, você pode acessar lá. Os dons espirituais são ferramentas de trabalho para a igreja crescer e se desenvolver e para edificar o corpo de Cristo. Dons espirituais não são medalha de honra ao mérito. Dons espirituais não são para serem mostrados por aí. Por exemplo, o dom de línguas. Você já deve ter ouvido cantores gospel, falando em línguas e gravando e vai para o ar. Não? Vocês já ouviram isso? Não? Ou só eu que ouvi? Se vocês não mexerem a cabeça, eu vou pensar que vocês dormiram com o olho aberto. Vocês já viram isso, sim ou não? Já viu gente gritando isso daí, falando em língua, não sei o quê? Já viu o videozinho de internet, os caras falando em língua, não sei o quê? Já viram isso, as coisas todas? Todo mundo não entende o que é o dom de línguas. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se não houver interpretação, que se cale, falando consigo mesmo e com Deus. Isso é princípio espiritual bíblico. Ponto. Pastor, o senhor não crê? Eu falei que eu não creio? O que eu falei? Que tem regras. Os dons espirituais são para a edificação do corpo de Cristo, é para abençoar as pessoas. Paulo diz, eu falo em línguas mais do que todos vocês, mas eu prefiro falar na minha língua uma palavra do que 1000 palavras em outras línguas. Porque ninguém vai entender. A não ser que tenha interpretação. E aí você vê o apóstolo Paulo dizendo, fale consigo mesmo e com Deus. O dom de línguas Juan Carlos Ortiz, um autor argentino, escreveu o livro Discípulo, ele diz assim, o dom de línguas é o dom de pijama, é para você falar intimamente com Deus. Eu creio nos dons espirituais, todos os que estão escritos na Bíblia, eu creio, mas tem regras. Agora, Paulo está dizendo o seguinte, olha irmãos, eu espero que não falte nenhum dom para vocês até a vinda do Senhor. 1 Coríntios 13 diz, quando o Senhor Jesus vier, quando o perfeito vier, o que é em parte é aniquilado. Por isso que ninguém pode se orgulhar por ter algum dom. Dom espiritual é igualzinho caixa de ferramenta. Quando você abre a caixa de ferramenta, você precisa pregar um prego, o que você pega? Um martelo. Você precisa apertar um parafuso, o que você pega? Uma chave de fenda. Você precisa serrar alguma coisa, você pega o quê? Um serrote. E assim por diante. Dom espiritual é para ser usado naquilo que é necessário, no momento que é necessário para a edificação do corpo de Cristo. Pode perguntar. Se o pastor estivesse falando em inglês e o outro traduzindo em português? Mais ou menos isso, para o intérprete? É, como se alguém tivesse veja, não é tradução, é interpretação. Interpretando para a nossa língua. Se há uma palavra de Deus e alguém está trazendo uma palavra de Deus para a igreja, a Bíblia diz, deixa falar. Tem que ter interpretação, porque senão ninguém está entendendo absolutamente nada. Tem que ter interpretação e os outros julguem. E cada um fale de uma vez. Quer dizer, uma vez de cada um. O que é isso? Ordem e decência. É o que vocês estão enxergando por aí? É o que está acontecendo por aí? Não. Por quê, pastor? Eu vou dizer por que na minha ótica essas coisas acontecem. Primeiro, falta de conhecimento das Escrituras. Segundo, desobediência às Escrituras. Porque às vezes sabe o que está escrito, mas não obedece. Terceiro, deixou a vida emocional tomar conta da vida espiritual. Você já viu igrejas que o povo está dançando? Parece dançando candomblé, já viram? Roda, bota a mão para trás, fica girando. E eles falam que estão cheios do Espírito. Ai, pastor, já não pode julgar, né? Pode. Quem falou que não? Não, a Bíblia não fala que não é para julgar. 1 Coríntios 14, vai ler na sua casa. 1 Coríntios 14. As pessoas podem falar em línguas, podem profetizar e os outros devem julgar. Julgar o quê? Não é julgar o caráter da pessoa. Você não pode julgar o caráter de ninguém. Mas você pode julgar o que a pessoa está fazendo. Pelos frutos os conhecereis. Aí a pessoa vem, roda na igreja, chega em casa, é horrível. É mal educado, é uma pessoa ríspida,
é uma pessoa que não tem amor por ninguém, não tem empatia por ninguém, né? Vocês estão entendendo, gente? O centro da nossa mensagem hoje é: olha para Jesus. Veja se na vida de Jesus, que foi registrado nas Escrituras, tem algum escândalo. Tem? Não. A Bíblia diz que Jesus viveu fazendo bem. O que adianta na igreja, né, no salão de culto, a pessoa é super espiritual e lá fora não ajuda ninguém, não tem empatia, não cuida de ninguém, não tem compaixão pelas dores de ninguém, a começar dentro da sua casa? O que adianta? Não adianta nada, gente. Não adianta nada. Ô, irmã, pode falar. Aqui nessa igreja pode falar, que o negócio é sério. Então, é um dom. É um dom? Línguas é um dom. É um dom. Que nós devemos buscar. Mas nem todos oram em línguas. Não. 1 Coríntios 12 fala sobre isso, 1 Coríntios 13 fala sobre isso, 1 Coríntios 14 fala sobre isso. Esse dom é algo que sempre vai vir do Senhor para alguém. Mas não necessariamente quem fala em línguas está falando para alguém. Está falando com Deus. 1 Coríntios 14 fala sobre isso. Quem ora em línguas, ora bem, ora de fato, diz o texto. Ora. Quem canta em línguas, canta bem, porque ora a Deus, canta para Deus. Se é horizontal, tem que ter interpretação. Você ia falar? Não, fica tranquilo. Pegando o gancho do que ela falou ali, isso que o senhor falou da pessoa rodar lá e falar falando em língua da igreja, não é de Deus. Aí é que está. Deus não nos ensinou assim, não está nas Escrituras. O que me garante dizer isso é de Deus ou não? É a Bíblia, não é o que eu acho. Ah, pastor, mas se uma pessoa estiver muito feliz... Gente, a gente pode ficar muito feliz, pode chorar, não pode? Tem gente que fica tão feliz que chora. Tem gente que fica feliz e sai pulando. Tem gente que fica feliz e grita, certo? Tudo isso são manifestações das emoções. Não quer dizer que tem Deus que não tem Deus. São manifestações das emoções. Tem gente que está num culto, está tão feliz, que, nossa, tem que chacoalhar o corpo, porque se não chacoalhar o corpo, parece que não está feliz. E tem gente que fica tão feliz que senta e abaixa a cabeça e chora. Quem está cheio do Espírito? Não sei, porque isso é tudo manifestação humana e manifestação emocional. Não quer dizer necessariamente que seja espiritual. Pois não, irmão? Então bate nesse capítulo próximo que o senhor falou, sois carnais. Então é uma manifestação carnal. É uma manifestação da carne. É uma manifestação do ser humano. Embora que não seja pecado. Por isso... pode ser que não seja nem pecado. Se você quiser aqui estar cantando, sair pulando para lá, o problema é seu. Eu não vou te acompanhar. Mas eu também não vou te julgar dizendo que você não tem Deus. Agora, você não pode dizer que Deus está nisso. Pode estar, pode não estar, eu não sei. Mas segundo as Escrituras, eu tenho que ficar firme no que a Bíblia diz. Gente, porque se a gente perder de vista o que as Escrituras ensinam, a gente cria doutrinas em cima da Bíblia. E aí, isso chama-se heresia. E são as distorções que vão acontecendo. Que existe. Você vê, eu fiz de propósito, eu falei do dom de línguas, porque o dom de línguas é o dom que mais cria dúvidas e mais cria dificuldades. Ninguém fala, por exemplo, dom de socorro. Isso é um dom espiritual. Dom de socorro. Dom de governo. Dom de ensino. Dom de evangelista. Dom de pastor e mestre. Ninguém fala sobre isso. As pessoas gostam da coisa que a gente chama de experiências estáticas, com X. Experiências estáticas. O que é? É aquilo que parece que dá um êxtase. E aí você julga a igreja dizendo assim, nossa, essa igreja é poderosa. Todo mundo pulou, todo mundo gritou. Eu fui pregar numa igreja uma vez, e eu orando, clamando ao Senhor, Senhor, por favor, fala comigo. Senhor. Eu não conhecia ninguém daquela igreja, conheci uma pessoa, que foi a pessoa que me convidou, eu não conhecia, o pastor eu não conhecia ninguém naquela igreja. Eu disse, Jesus, tem misericórdia, fala comigo, e Deus foi me dando a mensagem, e na noite anterior eu tive um sonho, e no sonho, e toda vez que você tem um sonho, você tem que fazer o que a Bíblia manda. O sonho, conte o sonho como sonho. Não diga Deus me falou nessa noite. Cuidado com isso, tá? Eu tive um sonho, e nesse sonho eu via que eu estava numa igreja e tinha muita criança brincando, pulando. E eu dizia, gente, que coisa infantil essa. No sonho eu tive esse sonho, certo? Aí eu fui pregar na igreja. Teve o culto, cantamos, adoramos ao Senhor, oramos. Deus me deu a palavra, ministrei a palavra, terminou a minha pregação, vocês não acreditam o que aconteceu na igreja. Começou a roda, e pula cá, e pula para lá, e o Espírito Santo disse, esse sonho que eu te dei
é essa igreja. E aí? Percebeu? Infantilidade, gente. Infantilidade. Pega as crianças. Criança não tem, às vezes, nem noção de analisar as coisas, de interpretar as coisas, não é verdade? Criança é criança. Eu vi um experimento, eu vejo muito vídeo, muitos experimentos, eu quero saber como é que é, etc., porque isso também me dá um pouco mais de possibilidade até de falar com os homens na segunda-feira e tudo, que, aliás, todos os homens aqui estão convidados, restaurante de frango, 18h30 até as 20 horas em ponto. E eu vi um experimento que fizeram. Pegaram várias crianças e a pessoa dizia assim, o que você mudaria no seu corpo? Você viu também? O que você mudaria no seu corpo? Se perguntasse para os adultos, é ou não é? É nariz, é orelha, é cabelo, né? Barriga e outras coisas. Todo mundo mudaria alguma coisa ou tudo, né? O que você mudaria? Tudo. Então, chegaram para as crianças e falaram assim, o que você mudaria no seu corpo? A criança faz assim, e fica assim. Aí começam a falar, eu queria ter uma boca de tubarão para comer bastante comida. Outro falou assim, eu quero ter uma cauda de peixe. Cauda, né? O rabo de peixe. E outra, asa. A criança, ela fantasia as coisas. A criança, ela pega uma pedra, a pedra vira carrinho, avião, foguete. Isso é próprio da criança. E bênção que é assim. Ela está crescendo. Agora, pega um barbado com atitude infantil, o que você chama? Tem problema, né? Tem problema. Imagina se alguém me parar na rua, estamos fazendo um experimento social, o que o senhor mudaria em você? O que o senhor mudaria no seu corpo? Eu queria ter antena. O que vocês acham? A pessoa ia falar o quê para mim? Vai falar o quê? Né? Então tem fases, as fases são importantes. Existe espiritualmente também fases, né? Aqui o Paulo chama o pessoal de carnal, lá em Hebreus ele diz, olha, pelo tempo decorrido vocês deviam ser mestres, e não são, vocês ainda estão precisando de leite. Quem que precisa de leite, gente? Criança precisa de leite. Adulto não precisa de leite necessariamente, pode tomar porque gosta. Então essa é a grande questão. Agora, quem que nos orienta, quem que nos ajuda a crescer? A Bíblia. Para de ler a Bíblia, você cria uma doutrina na tua cabeça. Quantas pessoas já conversaram comigo assim, fora da casinha? E não são pessoas com problemas mentais. São pessoas que simplesmente leram meia dúzia de coisinhas. Esses são os que eu tenho medo. Pastor, você tem medo de gente? Tenho. De quem? Daqueles que conhecem pouco e querem ensinar tudo. Esses eu tenho medo. E são esses que podem se tornar radicais, terroristas, são esses. Que não conhece quase nada, mas acha que sabe de tudo. Eu estava pregando lá no Canadá, ministrei, fui, aquela coisa tentando ser didático, ajudando as pessoas a entender, um grupinho pequeno assim, numa salinha e tal, falei, mostrei, aí eu fiz assim, aí fiz até um teatrinho para o pessoal entender o que eu queria dizer, você vem aqui, faz assim, você vem aqui, faz assim, não sei o quê, vocês entenderam? Entendemos e tal. Naquela noite, uma menina disse, eu quero entregar minha vida para Jesus. E eu batizei aquela menina. Mas quando terminou aquela aula, veio um rapaz que tinha se convertido, acho que há 6 meses. Olhou para mim e falou assim, concordo com o senhor. Eu falei, pronto, é esse que eu tenho medo. Por que você não concorda, filho? Porque, pelo que eu já estudei, é assim, assado. E o que o senhor falou é contrário a isso. Eu vou te contar um segredo. Quando você fala isso para uma pessoa que faz quase 50 anos que estuda o mesmo assunto, é perigoso para você. Sabe por quê? Porque eu olhei para ele e falei assim, eu sei de onde você está comendo. Você está comendo disso e disso. É isso que você está lendo? É. Eu falei, então, essa é uma parte da história. A outra parte está aqui e está na Bíblia também. Como é que você pode dizer que isso aqui é o correto, se isso aqui também está nas Escrituras? Como que você trabalha esses dois? Ficou olhando para mim e eu falei, então, você pode não, mas você tem que tomar cuidado com o que você diz em relação às Escrituras Sagradas. Você pode não ir com a minha cara, mas cuidado quando você fala de Deus e da palavra de Deus. Entende, gente? Eu não sou gênio, eu não sou o mais que sabe tudo. Pelo amor de Deus, não é isso. O que eu quero mostrar é quando você sai da base das Escrituras e monta alguma coisa, você monta uma heresia. Você monta uma doutrina falsa. Então não deixa isso acontecer no seu coração. Quero terminar assim, fazendo uma reflexão, né? Pensando em algumas coisas aqui extremamente importantes. Eu quero terminar
falando sobre o que Paulo diz aqui no versículo do 7 em diante. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é aguardar a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo? Sobre o que ele está falando aqui? Sobre o retorno de Jesus, certo? O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é uma pessoa irrepreensível? O que quer dizer irrepreensibilidade? O que é? Ok. Literalmente, irrepreensível significa você não pode repreender essa pessoa. Por que você não pode repreender uma pessoa? Quando que você não pode repreender uma pessoa? Quando a pessoa só faz coisa certa ou quando ela, quando erra, se arrepende, pede perdão e muda de atitude? Esse é o ponto. Ser irrepreensível não é ser perfeito. Ser irrepreensível é sempre levar em consideração diante de Deus que aquilo que você disse ou aquilo que você falou pode não ser da vontade de Deus, então você se arrepende e pede perdão. Por isso que a gente não pode dormir brigado. Por que a gente não pode dormir brigado? A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E é brigado não só com a esposa ou com o marido, pode ser com alguém, né? Por que a gente não pode dormir brigado? Senão você vai ser repreendido pelo Senhor, repreendido pelas pessoas. Eu, para continuar, para viver uma vida irrepreensível no dia do Senhor, a volta de Jesus, o que eu preciso? Eu preciso ter uma vida de coração que se arrepende, um coração arrependido, um coração sincero na presença de Deus, que pede perdão. Não é que não erra, mas que imediatamente quando erra pede perdão. E outra, não tem esse negócio de pedir perdão pela multidão de pecados. Pecado tem nome, tem que ser dado nome, você tem que se arrepender do pecado que você disse, que você fez, daquilo que você falou. Aí você se torna irrepreensível. Deu para entender? Que a gente lê às vezes daqui e fala, nossa gente, como é que eu vou, na presença do Senhor Jesus, eu acho que eu não vou para o céu, porque eu estou sempre errando. Olha, a gente não vai para o céu por aquilo que a gente faz, a gente vai para o céu por aquilo que Cristo fez. Ninguém é salvo pelas suas obras. Nós somos salvos pelas obras de Cristo. Amém? Ele fez tudo, louvado seja Deus. E aí ele diz no verso 9, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos chamou para termos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Privilégio dos privilégios. Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse privilégio maravilhoso. Abençoa a sua vida essa manhã. Pelo menos uma frase, 2 frases. Alguma coisa chamou a sua atenção? Sim ou não? Estou perguntando sinceramente. Então leve para frente, passe para frente, converse com alguém hoje, essa semana, hoje, essa semana. A partir de hoje, nessa semana, converse com alguém sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que você ouviu aqui. Ou quem sabe hoje na hora do almoço, converse sobre isso. Abra seu coração, compartilhe a sua fé, porque ouvir e não pôr em prática é perder tudo que você adquire daquilo que Deus te dá, tá bom? Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque podemos ler a tua palavra, meditar na tua palavra, mas mais do que isso, nós queremos pôr em prática a tua palavra. Queremos viver a tua palavra, queremos obedecer às Escrituras, queremos andar segundo a tua vontade para a glória do teu nome. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal, livra-nos, ó Deus, dos pensamentos ruins, dos sentimentos ruins. Dá-nos a graça de lermos as Escrituras, de lermos a Bíblia, de meditarmos na Bíblia, de termos um tempo com o Senhor, de andarmos com o Senhor, de falarmos com o Senhor, de ouvirmos a Tua voz através das Escrituras. Abençoa, Senhor, para que a gente seja melhor de hoje para amanhã e de amanhã para frente. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos melhores cristãos, melhores pais, melhores maridos, melhores mães, melhores esposas, melhores seres humanos, para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos?